Viva! Olá. Olá, Joana Azevedo. Obrigada pelo convite. Obrigada porquê? Pelo convite. Tu és uma das estrelas da rádio moderna, da rádio que nós ouvimos. Rádio moderna. Sim, nós temos aquela rádio pip, 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 meio-dia no continente, menos uma hora nos Açores, a rádio antiga, não é? Que é com a qual nós crescemos. Nós crescemos e gostávamos daquilo, gostávamos do sentido. Tu és, em primeiro lugar, tu viciaste na rádio ouvindo rádio? Eu primeiro como ouvinte. Sim, eu comecei a ouvir rádio muito cedo. Eu era ouvinte do António Sala e da Olga Cardoso, a amiga Olga. A amiga Olga. E a ouvir com o meu pai, não é? Logo de manhã. Meu pai ouvia. Eles estiveram no ar quase, sei lá, 20 anos, 30 anos. Exatamente. E mesmo tu falavas da rádio formal, mas eles já eram muito pouco formais. Sim. Não é? É um facto. Eles tinham um diálogo ali. Tinha um diálogo, havia quase uma novela. Depois a Olga, será que estava mesmo de pijama ou de roupão? Será que estava vestida? Ela dizia isso, não é? Porque eles viviam o piso da rádio era um em cima e outro em baixo. Isso criava o quê? Uma informalidade? Criava informalidade, criava fantasia, mistério. Será que isto é verdade? Será que não é? Será Quer que é acreditar ficção? que seja verdade? Sim, e portanto eu cresci a ouvir também essa rádio. E depois, mais tarde, na adolescência, a Rádio Energia. Eu acho que foi a rádio que me fez querer fazer rádio. Que eu adorava aqueles animadores muito cool, muito cheios de pinta. E eu pensava, eu quero ser assim. Eu quero fazer isto, eu quero saber tudo sobre música como eles. Eu quero falar assim. E pronto, e depois fui fazendo rádio nas rádios assim mais pequeninas, lá no Porto. Nas rádios locais, tu és do Porto, não é? Sim, eu sou do Porto. E portanto fiz rádio em Paredes, fiz rádio no Porto e pronto, e foi assim. Depois... E subitamente dá-te uma. Como é que tu vais parar? Tu, neste momento, já agora para as pessoas que não te ouvem, que são aí duas. Não, são muitas, se calhar, não é? Nós somos 10 milhões. Tu trabalhas na rádio mais ouvida do país, na rádio comercial. Trabalhas. No fundo, a rádio tem um horário, aquilo que nós chamamos um horário nobre. Ainda não percebi muito bem porquê, mas porque há mais gente a ouvir? Classicamente havia mais gente a ouvir. Eu não tenho a certeza. Ainda há. A audiência ainda diz isso, de manhã. Sim. Portanto, o horário da manhã, dos programas da manhã, da telefonia, nós acordamos, tomamos o nosso banho de informação, ouvimos uma coisa para nos divertir, para nos pôr bem dispostos, e tu trabalhas no outro horário que também é um horário de grande pico, que é o horário da tarde, o fim da tarde. Normalmente aquele horário ali entre as 5 e as 8 da noite. Estamos no trânsito, enfim, estás a falar para pessoas aborrecidas, não é? Raios, nunca mais chega a casa. Cansadas, não é? Sim. É diferente fazer telefonia, fazer rádio à tarde ou de manhã? De manhã as pessoas querem ser acordadas, querem energia, e à tarde nem sempre isso acontece. As pessoas estão cansadas, querem uma coisa mais calma, querem acalmar do stress do dia. E portanto nós temos que dosear a nossa energia também. Não é? Para não afastar as pessoas, temos que dar claro, energia até para as pessoas voltarem a ficar bem dispostas, para chegarem a casa, voltarem a casa bem dispostas, mas acalmá-las um bocadinho. Portanto, dar mais música. Nós damos mais música do que as manhãs, falamos menos. Amanhã é mais frenética. Amanhã é mais frenética. Agora temos o trânsito, agora temos a publicidade, agora temos este disco, agora temos esta piada, agora esta rubrica. É mais piadas em cadência, e falam mais, porque a ideia é mesmo acordar as pessoas e pô-las prontas para o dia. A nossa é acalmá-las, destressá-las e levá-las para casa. Está tudo bem, o dia foi bom, não se chateie com isto. Claro que somos bem dispostos e na mesma, mas com mais calma. O programa chama-se Já Se Faz Tarde. Tu fazes com o Diogo Beja. Faço. Vocês têm uma química de comunicação, vocês têm ali um diálogo. Sim. Que foi limado ao longo do tempo. Como é que aquilo funciona? Olha, eu entrei para a rádio comercial mais ou menos ao mesmo tempo que o Diogo Beja, há 20 anos. Há 2 anos e meio. Há 20 anos. Sim. E portanto ele começou, ele fazia fins de semana. Eu estava a estagiar
Quando ele chegou, eu já estava mesmo lá na rádio, mas eu entrei para estagiar em produção e estava em produção quando ele chegou, e portanto nós éramos os rookies da rádio. Eram estagiários, os Eram jovens os estagiários. pequenitos, éramos os pequenitos e portanto estávamos muito tempo juntos e já éramos amigos aí. E Já começámos a ser vocês amigos quando aí. entram na comercial, na realidade é a rádio dos deuses, não é? É a rádio. Claro que é. Aquilo, eu quase nem falava, tinha vergonha, como é que eu estou aqui? Quem é que lá estava nessa Não- altura? Então estava o Pedro Ribeiro nas manhãs na mesma, o Marco, mas depois estava a Ana Lamy, o José Carlos Malato, faziam as manhãs. Conheci essa gente depois na Antena 3, que quando houve a transferência, lá está, este saltar entre rádios e rádios. Exatamente. E estava mais assim, nomes a Wanda, claro, o João Vaz, o Nuno Reis. Eram assim, Portanto, os grandes nomes. era uma grande tribo. E tu vens para a rádio Eu venho estagiar. como produtora. Sim, eu vou estagiar para a produção. Mas olha lá, mas E depois eu fiquei. tenho ideia. É assim, o produtor, para as pessoas que nos estão a escutar, o produtor é uma peça muitíssimo importante numa Sim, mas eu não telefonia. era. Não, quer dizer, Eu era júnior. Eu tá- ajudava, vá, pronto. Sim, mas porque o produtor, neste caso a produtora, é aquela que pensa no fundo o conteúdo para o dia seguinte ou para aquela tarde, quem é que ideia é que a gente pode pôr aqui, tem normalmente livros de contactos absolutamente magistrais para poder ligar a todas as pessoas que se quer. Como é que foi esse teu Mas isso é treino? mais. Isso da lista mais de informação. contactos é mais informação. A produção de rádio, sim, ajuda a ter ideias, porque isso é tudo feito em equipa, é bom que se diga. É tudo feito em equipa. Vá, conta lá às pessoas que não sabem nada Sim. da rádio, como é que é isto? Como é que se monta um programa? Como é que se monta um programa? Como é que é o dia a dia? Então, todos nós fazemos a nossa pesquisa ou pensamos naquilo que queremos dizer. Nós, por acaso, fazemos no dia para o próprio dia, porque começamos o programa às 5 da tarde, portanto dá tempo, não é? Nas manhãs é no dia anterior. Reúnem-se, trocam SMS não, Depende. WhatsApp, SMS já não existem, Depende. já morreram. Por exemplo, na pandemia fazíamos tudo à distância. Não é? Porque nós continuámos a fazer, Tinhas cada o um na microfone sua em casa? Sim, Ok. cada um na sua casa e fazíamos tudo à distância. E era a mesma coisa? Não era a mesma coisa, mas não corria mal. E eu acho até que me concentrava mais sozinha do que quando estou lá e distraio-me muito com as brincadeiras e se calhar trabalho menos quando estou lá. Mas não era a mesma coisa. Na relação entre nós não era igual. Até porque quando nós estamos num estúdio estamos a olhar-nos nos olhos uns aos outros, não é? Sim. Sim, essa parte, a dinâmica de estúdio, de emissão, aí era muito diferente. E quando se fecha o microfone, lá está, aquela conversa paralela, Sim. como é que a gente vai... Às vezes, nós dizemos, o nosso melhor produto é de microfone fechado. Porque nós dizemos tanto disparate que se as pessoas ouvissem, se as pessoas tivessem ideia do que nós dizemos, muitas vezes nós estamos a falar e estamos a olhar para os microfones para ter a certeza que estão desligados. Depois de dizer uma barbaridade, Sim. ai Jesus, meu Olha, Deus. imagina se isto ia para o ar. Mas sim, nós, a produção, o que é que faz a produção? Tem ideias também e executas, põe tudo no guião, vê quem é que está, quem é que vai fazer o tempo, quem é que vai fazer o trânsito. Quando há entrevistas, faz a pesquisa para as entrevistas. No fundo, faz aqui um trabalho de pesquisa e de coordenação de tudo o que pode ser feito. São mais coordenadores do programa. E depois, a seguir, vai, no fundo, quase policiando cada membro da equipa. Sim. A dizer, atenção ao tempo, olha, agora Exatamente. era o trânsito, estás-te a esticar, Exato. por aí fora. Não era isso? Disseste errado. Disseste asneira. Exato. Sim, é mais isso. Tu tens um catálogo. Eu lembro-me quando eu trabalhava na telefonia e nas notícias, não é? Portanto, lá está na parte que a malta tinha que ser mais séria, mais credível. Dávamos barraca em antena também, como toda a gente, não é? Claro. Mas uma coisa que era a bobina das broncas, não é? Que era as coisas que não tinham. Também tens um catálogo da bobina, também tens uma bobina das broncas ou não? Tens só na tua memória? Nem na memória tenho. Apagas? Apago. Porque é quase diário.
É quase diário, eu acho. Mas tu assumes isso? Eu assumo. Eu acho que mais vale assumir. Eu acho que é bom assumir. E também é bom errar, não é? Porque Como é que tu lidas com o erro? eu trabalho com o erro. Tu trabalhas, é assim de claro Sim, para ti? eu trabalho com o erro. Então as pessoas não têm que ser máquinas, não têm que ser perfeitas. A perfeição é um enjoo, é uma chatice. Não é? E se funciona bem a informação, funciona muito melhor. Não funciona tão bem a entretenimento. Mas até a informação, eu agora nas eleições do Brasil fui vendo o que estava a acontecer pela CNN Brasil. E eles são muito mais informais e falam uns com os outros. São mais brasileiros? Com uma naturalidade. Sim, e eu disse, isto resulta muito melhor. Isto é muito mais giro. A nossa comunicação é uma espécie de comunicação com prisão de ventre. Sim, é muito formal, é muito tenso, é muito... Porquê? Pois não sei. Não sei, vem de geração. Nunca se cortou esse cordão umbilical com a formalidade. No entretenimento cortou-se. Sim. Pelo menos em rádio, sim. Rádio antigamente, mesmo a parte de programas era mais séria. Não é? Sim, era mais formal. Era tirando espaços específicos agora para o humor. O chamado, agora vamos brincar um bocadinho. Sim, agora vamos brincar um bocadinho. Agora voltamos outra vez a ser a rádio séria. Mas conseguiu fazer essa evolução. A informação não. E eu acho que não vai fazer porque... Eu não sei se os portugueses estão preparados para isso. Achas que tem a ver com a audiência ou com os produtores de conteúdos? Eu acho que tem a ver muito com a audiência. Eu não sei se o público português vai tolerar uma brincadeirazinha, uma coisa mais informal e assim. Muito riso, pouco siso? Sim, exatamente. Olha, essa expressão. Está. Muito riso, pouco siso. Mas tu riste muito. O que é que te faz rir? As pessoas. Sabes que... Mas é mesmo as pessoas. Se uma pessoa de quem eu gosto muito disser uma piada, ou mesmo que não seja piada, uma coisa, eu rio-me facilmente. Se uma pessoa de quem eu não gosto tanto disser a mesma coisa, eu já não me vou rir. Tens um escudo? Sim, eu trabalho, eu reajo muito às pessoas com quem estou. Portanto, há um ping-pong, é isso que tu me estás a dizer? Sim. E portanto, se tu consideras se tu consideras, não, isto é mas eu acho que isso é humano. É um mecanismo. Eu acho que isso não é só meu, acho que é humano. Nós, para nos rirmos com alguém, temos que gostar dessa pessoa, não é? O riso é uma ligação, é uma forma de ligação entre as pessoas. Portanto, se nós não gostarmos de alguém, é muito difícil rir-nos com ela. Não te rires? Podemos nos rir dela, mas não nos rimos com ela. Isso é o que é diferente, não é? Quer dizer, porque quando nos rimos do outro, em primeiro lugar, objetivamente estamos a maltratá-lo, mesmo que seja de uma forma. É isso, o cortante do humor e da gargalhada é exatamente isso: é que pode ser uma arma de acolhimento ou uma faca. Mas, por isso mesmo, é que eu prefiro sempre rir-me também de quem gosto, porque assim a pessoa sabe que não é um ato agressivo, é só... É um ato de partilha, no fundo, não é? De brincadeira. Até porque o curioso, e eu vejo muitas vezes isso nas conversas com as pessoas, que é muito fácil detectar a falsidade de um riso. Claro. A falsidade, o cinismo, esta relação entre os olhos e a boca versus aquela gargalhada que nos saiu torrencial. Sim. E tu tens a capacidade de te rir de ti própria? Há bocadinho estávamos a falar o erro né? Eu vivo no erro e rio muito, não é? Quer dizer, estas duas coisas, estas duas características. Tu riste das tuas mazelas? Não tinha outra hipótese, porque se eu não me fosse rir da minha capacidade para ser ridícula, eu era uma infeliz. Eu era completamente infeliz. E andavas triste? Andava super triste. Portanto, eu tenho mesmo que me rir de mim. Não tens dias macambúzios?
Isso tenho. Eu De sou- neura. Tu escreveste um post no Claro. que diz, hoje é o dia de neura ou sou só eu? Eu tenho imensas neuras, muitos dias neuróticos. Claro que sim. Mas até com esses dias eu tento pensar no cómico disso, não é? O lado engraçado Sim, da lá coisa. estou a ser neurótica. Lá estou a gostar de músicas depressivas. Lá estou eu aqui triste. É melhor rir-me desta tristeza. Olha, esta relação nós podemos definir a ligação entre quem faz a telefonia e quem ouve como uma relação? Eu acho que sim. Olha, há uma coisa que os ouvintes dizem de vez em quando, e é das coisas que me toca mais ouvir. Que eles dizem, não foi só uma pessoa, várias pessoas já disseram isto, que é: nós somos amigos, tu é que não sabes. Ah? Sim. Eu ontem dizia uma ouvinte: nós somos amigas, nós somos amigos, só que é só daí para cá. Já não só, não é? Neste momento. Não, no sentido em que ela conhece-nos muito bem e tem-nos como amigos, mas nós não a conhecemos, não é? Nós não sabemos quem ela é. Então, e como é que tu imaginas os que estão do outro lado? Ou não fazes esse exercício? Para já, nós, quando falamos na rádio, uma das regras Vamos fazer uma lista de regras, senhores ouvintes. Estas são as a regras que nós ideia temos que é seguir. conhecer as regras e depois quebrá-las, não é? Suspeito que sim, no teu Claro. caso, muito claramente. Sim, mas como a conhecer? Mas uma das regras é falar para uma pessoa, não é? É imaginar. Uma só. Uma só. Portanto, tu não estás lá no teu trono da tua magnífica rádio a dizer povo. Meu povo! Exato. Não. Qual política? Não, eu estou a falar populista? para uma pessoa que está eventualmente no carro a caminho de casa. Ok. A ouvir sozinho. E- Porque e normalmente tu- ouve-se rádio e, sozinho. e tu imaginas que os olhinhos dessa pessoa, tu tens uma descrição física dessa pessoa ou não? Ou não chegas aí? Por acaso não fizemos esse exercício na comercial, mas na cidade nós sabíamos o nome da pessoa, nós traçamos mesmo o perfil da nossa ouvinte tipo. Ok. A ouvinte. Era uma ouvinte e um Ok. ouvinte. Uhum. E a ouvinte era a Margarida. Margarida. Olá, Margarida. Eu acho que o ouvinte era o Pedro, mas já não tenho a certeza. Mas lembro-me da Mas ouvinte. estava tipificado. Estava. A ouvinte era a Margarida, sabíamos a profissão, o que fazia, o carro, onde saía à noite, o tipo de amigos, o que é que gostava de comer, tudo. Perfeito. Porque assim visualizávamos aquela pessoa E era para eles e que era falavas. mais fácil falar para aquela pessoa. E isso nós podemos aplicar na nossa vida em várias coisas, não Sim. é uma regra geral. Então, esta é a primeira regra da boa telefonia, que é. Não é a primeira, é uma É uma das. delas. é uma E as das. outras? E as outras? Vamos embora. Ah, Como é se me que. lembro. Sim, não, mas as que tu imaginas, aquelas que para ti fazem sentido. aquela que é talvez essa talvez seja a principal, que é keep it simple, não é? Ok, não compliques isto. Não se pode complicar nem a forma de falar. Senão já passou. Não, senão as pessoas não nos percebem, Ah, não é? e vão-se embora? Vão-se embora. Podem ficar apaixonadas. Olha, não percebo, está a falar tão bem. Exato. Ou então. Se tu fores muito eloquente e tiveres um discurso muito floreado, as pessoas não percebem, porque a capacidade de atenção de quem está a ouvir é mínima. Está a fazer outras coisas, está no carro, quer uma coisa simples, Estás a concorrer com outras coisas. quer uma coisa que ela perceba logo, que não tenha que pensar muito. Ou que seja, ou mesmo que tenha que pensar que seja uma coisa fácil. Mas eu gosto de ouvir coisas e ficar a pensar nelas. Depois, se calhar, Sim. não ouço depois a seguir os 30 segundos ou um minuto daquela comunicação. Pois, mas não pode ser uma coisa difícil para elas, não é? Tu tens que garantir a eficácia, no A fundo, eficácia da comunicação. Tens que chegar lá temos que e dizer ponto. uma frase e a pessoa percebe exatamente o que foi dito. Então vamos a essa caixa das ferramentas, porque aí entra uma coisinha chamada empatia. Também dá para treinar? Ou não?
Empatia, não sei se dá para treinar, mas em rádio tens mesmo de ser, não é? Se não estás fora. Não há, exato. Olha, você é um chato. Lamento. Não há hipótese nenhuma. Na rádio, eu gosto de pensar na rádio como a rede social perfeita. Então, Porque não há toxicidade na rádio, pelo menos nas rádios. as que nós ouvimos portuguesas. não me parece. E, eventualmente naqueles programas de antena aberta onde aparecem uns cidadãos que me parecem às vezes muito pouco Pois, talvez. inocentes. Parecem-me uns cidadãos muito treinados para dizer umas coisas muito específicas, talvez. não é? Sim, mas na rádio no geral Mas sim, na rádio no geral isso não. há uma depuração, há uma depuração, sim, a água e há está um fresca. cuidado, e há um cuidado. Há temas que nós evitamos porque sabemos que vamos criar antipatia e Que temas anticorpos. são esses? São temas tabu ou Não são são temas temas tabu, não há nada tabu, mas há temas que, se tivermos de falar sobre eles, calças temos de umas ser- pantufas? temos de ser um bocadinho calmos. Por exemplo, futebol, Medo. não é? Sim. É tribal. Logo, Sim. religião, Também. menos, cada vez menos. Sim. Política. Ui. Pois. Para que é que vais estar a antagonizar com os teus ouvintes? Não há necessidade nenhuma. Porque vais dividir os públicos, é esse o problema? Vais afastar logo uma parte da Vai-vos audiência? afastar logo. A ideia é criar ali um ponto comum em que toda a gente se sinta bem. Uma comunidade. Uma comunidade, sim. Sim. Porque no Eu fundo não lá sei está. se isto é uma ilusão, mas tem resultado. Porque as audiências são boas, não é? São boas. claro. Apesar de tudo. Mas às vezes dizemos disparates. E quando dizemos disparates, somos chamados a atenção. E bem, Quem é que te moe a cabeça? Os ouvintes ou o chefe Pedro? os dois. Sim. Claro, Coisa às vezes dizemos coisas sem pensar muito e, portanto, podemos ofender alguém, não é? Certo, Já aconteceu. mas também a maneira como tu comunicas, a liberdade e o genuíno que tu aportas nessa comunicação é como andar num trapézio sem rede. Quer dizer, por melhor que tu estejas mentalmente lubrificada, o teu risco é real. É. Não quer dizer que dê uma catástrofe, não é? Mas Ainda não deu. Eu não sei como é que tu. Agora deixa-me entrar no teu cérebro. Tu és de penso, logo digo, ou digo e penso, ou estou a pensar e a dizer ao mesmo tempo? Não, eu sou. Digo, devia ter pensado. Portanto, já disseste? Já assim, disse. eu devia ter pensado nisto. Mas assim que eu entro no estúdio, há como que uma organização de ideias. Eu não me censuro, não é nada disso. É mesmo. É natural. Isso é um sentido de responsabilidade? É ou como se eu fosse para um almoço com a minha melhor amiga, mas sei que há temas com os quais, ou dos quais nós discordamos e cria conflito, eu então evito o conflito e falo só das coisas fixes, não é? Porque quero passar tempo com ela e quero estar bem com ela. E nunca te apetece pôr o dedo exatamente nesses temas em que tu achas que pode ali dinamitar qualquer coisa? Não. Olha, quando me apetece, vou para o Twitter. É o teu ringue de boxe? Sim, aí já sou a mais. Mais agressiva? Não é mais agressiva. Assertiva? Mas falo, se calhar já falo mais de política, já falo de futebol, não é que eu perceba muito, mas pronto. E já estou mais pronta a escorregar. Então, não há ninguém lá para. Lá está, são os outros para te dar um pontapé. Não estou ali em nome de ninguém, senão tu. é em meu nome próprio. Mas tu estás sempre em teu nome próprio em qualquer sítio, não é? Certo, mas se carregares na rádio comercial eu estou a representar o peso a rádio de uma marca, comercial, não é? E portanto, o que torna a coisa mais complicada. Exatamente. Olha, eu li uma nota e gostava de a confirmar contigo. Já lá vou. Primeiro, esta história, ainda estamos na telefonia, já vamos aos podcasts.
esta ideia de falar ao ouvido das pessoas é uma coisa do caraças, não é? É. Tu dizes olá e não estás lá fora, estás cá dentro, no ouvido. Isso conta? Eu acho que conta. É como te digo, eu acho que aproxima as pessoas de uma forma quase. É como se tu fosses íntimo de alguém sem o conhecer, não é? Tu és íntimo de uma pessoa e não o conheces, não sabes quem é, não fazes a mínima ideia. Há uma dimensão que tu não conheces, mas depois fala-te ao ouvido, isso é interessante. O peso da voz, uma boa voz, conta? Eu acho que a coisa já evoluiu um bocadinho e já não estamos à procura daquelas vozes colocadas. A voz do veludo. E as vozes fortes dos homens, aquela voz grave. Isso já. Manela Alegre, eu estou a lembrar-me agora. Isso já não é. Já não é um requisito assim tão importante para, tem que ser para a rádio. Uma voz significativa? Uma voz. Tem que ser uma voz que se consiga ouvir. Não me irrites. Simpática, mas eu acho que o mais importante é aquilo que a voz diz. E é a personalidade da pessoa. Que não são só as palavras, não é? É que um conjunto entre voz, o tom. É a personalidade. Eu acho que é a personalidade, é o que conta mais. Para quem quer fazer rádio. Mas isso implica também há algum tempo, para quem está a fazer rádio, implica também um tempo de habituação. Lá está, aquilo vai em pequeninas doses e tu vais te aproximando e vais criando o hábito. Já falamos do Sala, já Sim. o Pedro Ribeiro também desde há muito tempo. Há esse hábito. No teu caso também houve essa curva? Há sempre. Por isso é que quando os programas não resultam logo, eu não sei se em televisão isto acontece. Estás fora. Mas em rádio tem mesmo que acontecer. Não tens audiência, fazes 12 episódios, aqueles episódios não funcionam e tu estás fora. Isto em televisão? Sim. Em rádio não pode ser, porque tem mesmo de haver tempo. Tem que se dar tempo. Uma teimosia? Tem que se dar tempo para a relação se fazer, não é? E se criar e se desenvolver. Então a malta do departamento comercial não começa a ficar nervosa quando olha, lá está, porque isso implica esperar. Pois, mas a malta do departamento comercial é do departamento comercial e a malta dos conteúdos da é a malta dos programação conteúdos. é que sabe como as coisas se fazem. E a grande vantagem depois disto é que, criando-se essa relação e esse tempo, e a rádio comercial é um bom exemplo disso, depois é uma relação que vai durar, quer dizer, que fica cada vez mais robusta a sobressaltos. Exatamente, depois torna-se uma relação. Numa rádio que esteja sempre a mudar as equipas, não vai funcionar. Não vai, eu acho. Não se cria o hábito. Não se cria hábito, não se cria relação, não há relação ali entre a pessoa entre o animador e o ouvinte. Somos todos estranhos. Somos estranhos uns para os outros, não é? E a rádio não pode viver da estranheza. Não, a rádio é intimismo, é intimidade mesmo, não é intimismo, é intimismo e intimidade. Olha, eu li uma coisa e isso quero verificar contigo, porque tu produzes 2 dos podcasts de maior sucesso, um já muito estabelecido, que é o Cada Um Sabe de Si. E outro que é um outro podcast que se chama Chaise Longue, não é divã, está lá uma espécie de aviso e vamos falar de cada um deles. Mas fevereiro de 2012 encontrei numa nota da imprensa podcast Raios para o Amor, era isto? Raios Partam Amor. Pior ainda, não é Raios, é Raios Partam Amor. 2012? Tu inventaste podcast? Não, o que é que... Por acaso, no caso foi o Pedro Ribeiro. Foi o Pedro Ribeiro que inventou este podcast? Ele queria que eu fizesse. São as ideias do Pedro Ribeiro. Acorda de manhã. Exato, acorda de manhã. Entra na rádio e vocês estão a ouvir a dizer a medir a cara dele. Ele queria que eu fizesse um espaço e falasse sobre o amor nas suas várias vertentes. Tema difícil. Para o Dia dos Namorados, para o mês dos namorados. Era especificamente para era por causa do Dia dos Namorados. E então eu fiz isso, Raios Partam Amor,
que foi em 2012, o ano em que, olha, isso foi em fevereiro, não é? Por acaso não foi em fevereiro, porque foi feito antes. Sim, a nota que eu tenho é fevereiro de 2012. Sim, é que... mas pronto, foi feito antes, mas foi lançado em fevereiro. A 14 de fevereiro, Em exato. março eu engravidei, resultou. Isso é mais do que eficiente. Isso é mesmo, é a rádio a funcionar. Novo método para engravidar, faça um podcast sobre o amor que pode calhar Exatamente. na rifa. Olha, os podcasts são o quê? São rádio também? São. Os podcasts, para nós, para mim, são a oportunidade de falar em rádio, porque às vezes nos programas de rádio nós não temos muito espaço para falar. Temos que passar música, é a publicidade, é o trânsito, é o tempo, há muita coisa a acontecer. Falas nos intervalos? Falo nos intervalos, mas a maior parte do tempo falo com o microfone fechado, não é? Desligado. E então, o Diogo e eu tivemos a ideia de fazer um podcast mesmo por causa disso, porque nós queríamos tanto falar e tínhamos tanto conteúdo. Tu ligaste ao Diogo e usaste aquela frase: Diogo, temos que falar. Temos que falar. Sim, e então tivemos a ideia de fazer um podcast para nos podermos alongar na conversa. Mas não é só isso, porque quem ouve o programa, quem ouve o podcast, o Cada Um Sabe de Si, aquilo tem ali uma mecânica, tem ali uma cola, até com os convidados, tem um verniz. Qual é o fator X daquilo? Não sei. Não, tu não é? Não, mas sim. Porque há ali uns convidados que vocês conhecem muito bem e que se nota, e portanto há ali uma fluidez. Há uns que fazemos questão de convidar outra vez. Pois há um músico, como é que ele se chamava? Meu Deus do céu, agora não me estou a lembrar do o Zambujo? Seria? Não, se calhar não. Os repetentes foram Uma branca, não tem problema nenhum. Então, como é que ele se chama? O ator, que eu gosto muito. Já nos vamos lembrar deles, mas alguns onde aquilo funciona logo de uma forma automática, mas depois há umas personalidades que aparentemente não, aquilo até começa com um bocadinho mais de formalismo e subitamente aquilo faz um clac. E há uma luz sonora quase, e há uma. Isso acontece às vezes. Engraçado. Porque eu acho que nós. O Albano Jerónimo? O Albano Jerónimo, Aí claro. está, ainda por cima o Albano Como é Jerónimo. que eu me vou esquecer do Albano Jerónimo? Ninguém se esquece do Albano Jerónimo. Ninguém. Só eu. E é um convidado maravilhoso. Além de ator ótimo, e por aí fora. É maravilhoso. Lá está, ele encarna ali. Foi o nosso primeiro convidado e correu logo tão bem que nós todos os anos convidamos-lo. E ele funciona muito bem, de facto. Ele funciona lindamente, ele é ótimo. Aquilo há ali uma. Ok, depois ali não há perguntas difíceis no sentido, ou melhor, há umas perguntas difíceis, mas Sim. que tu embrulhas ali de uma maneira. A maneira mais fácil de convencer as pessoas a responderem a essas perguntas difíceis é a outra pessoa também responder, porque assim a pessoa não se sente sozinha ou confrontada. Boa tática. Quando nós fazemos o Não Tens Nada a Ver com Isso, para já, o nome do segmento dá logo o espaço à pessoa para não responder se não quiser. E poder dizer isso, não é? Poder dizer isso, não tens nada a ver com isso. E depois a pessoa joga com a outra pessoa do mesmo género. Portanto, se for uma convidada, joga comigo e eu também respondo às mesmas perguntas. Se for um convidado, joga com o Diogo e ele também responde às mesmas Portanto, crias perguntas. ali uma espécie de solidariedade do género. Exatamente. Portanto, logo aí a pessoa não se sente tão mal em responder. Não é tão agressivo, mesmo que às vezes as perguntas sejam um bocadinho atrevidas. Mas eu acho que os convidados estão à espera desse picante, não é? Sim, talvez. Mas isso acontece às vezes porque nós temos mais ou menos pensado aquilo que vamos perguntar. Mas se virmos que a pessoa não está virada para aí, tu não escolhes outro caminho. Escolhemos outro caminho e e seguimos o caminho do convidado. Ok. Preferimos que seja o convidado a levar-nos pelo. Preferes uma coerência podcast. ali naquela conversa do que propriamente dizer, ok, eu tenho aqui a pergunta parva que me apetecia fazer. Sim, se eu vir que não faz sentido naquela E conversa, estás à eu não vontade faço. com todos os convidados?
Não. Quando tu escreves a pergunta, a dizer esta pergunta é que era, mas Não. com este convidado, se calhar. Aliás, o segmento não tem nada a ver com isso, é assim aquele em que nos esticamos mais. Mas há pessoas às quais nós não fazemos esse segmento porque não nos sentimos à vontade para fazer. Isso está na nossa cabeça? Na minha está. É melhor não perguntar. Sim, eu digo: olha, Diogo, eu não vou conseguir fazer, não tens nada a ver com isso hoje. É que nem pensar numa coisa com esta dessas. pessoa é que não, nem te vou perguntar Não com mesmo. quem. Mas olha, deixa-me dar um salto quântico para o teu novo bebé, que é o chaise longue, não é divã. Aqui sim, aqui eu ouço-te num registro que é completamente diferente. É mais sério, vais em busca das dores da alma, não é? O que é que isto foi para quê? Isto apareceu como? Porque é um dos meus temas favoritos A cabeça das pessoas para conversar, sim. está muito variada, ouvi dizer. Claro, mas A minha está. isso é que tem graça, não é? E como é um dos meus temas favoritos, eu gosto de filmes sobre, gosto de séries sobre, Voando gosto sobre de um ninho de conversar. cucos, vamos ver. Gosto de falar sobre isso, gosto de pensar porque é que aquela pessoa agiu assim, o que é que está por trás, o que é que ele levou. Depois comecei também a fazer terapia e, portanto, ainda me interessei mais sobre esse tema. E, portanto, pensei: olha, quero falar com psicólogos e psiquiatras e psicoterapeutas sobre a mente humana e os comportamentos humanos e sobre as pessoas. Buscas explicações ou buscas a experiência deles? Sim, eu gostava Delas. Eu gostava de saber algumas explicações também. Eu própria gostava. O João, o meu marido, diz que eu quero fazer terapia sem pagar. Tu queres fazer terapia sem pagar? Eu não, porque eu não falo de mim, eu falo de toda a gente. Toda a gente. Tu estás aqui a falar, exato, tu pensas assim, aqui me dói-me isto. Ora, quem pensa? Ouvi dizer que as pessoas estão muito ansiosas por isso. Mas sim, e interessa-me falar com psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, Psicocoides que reflitam comigo e que me façam pensar. Aí sim, que me façam pensar e que levem trabalho de casa para as pessoas pensarem também um bocadinho. A tua ideia é desassossegar a malta. Portanto, enquanto na telefonia Sim. tu dizes vou-te divertir, aqui dizes: olha, se ouvires aqui o meu chaise longue, aguenta-te à bronca. Vamos escarafunchar a cabeça aqui todos juntos. Xiça. Isso. E depois vens de lá, quando gravas isto, vens de lá a matutar também, a pensar nas coisas. Vem. E depois às vezes lembro-me mais tarde, porque é que eu não falei sobre isto? Era mesmo isto que eu queria perguntar. E agora queria falar mais, agora tenho mais dúvidas. Sim. E constróis uma árvore de perguntas e de temas, de tópicos. Como é que tu organizas isto? Tópicos, sim, mais tópicos. Quero falar sobre isto, quero perguntar aquilo outro, mas depois também, lá está, como eu estou habituada ao cada um sabe de si, que é deixar-me levar pelo convidado, também faço um bocadinho isso. Deixo-me levar pelo convidado. Já tive conversas muito interessantes ao ponto de eu ficar mesmo triste por ter acabado o podcast e que quero ficar amiga daquelas pessoas. Conversas que te surpreenderam, que te alimentaram? Sim, que me alimentaram muito e que me esclareceram também e sossegaram, desassossegaram. Isso tudo. E há uma quando tu estás na escolha dos convidados, uma coisa é o que as pessoas que eles sabem. É o mais difícil. Não é? É a escolha dos convidados. Porque Sim. Eles ao mesmo tempo têm que saber da coisa, senão seriam vendedores da banha da cobra, o que seria uma coisa. Sim, pois, má. E é preciso ter cuidado. Em temas tão sensíveis como este. Por outro lado, pode ser um grande sabedor e que seja um grande chato, e isso é um aborrecimento em termos de comunicação.
depois. Faz uma pré-entrevista ou não? Não, não. Como é que tu chegas aos vários? Não. Vais fazendo círculos, vais perguntando. Vou, e alguns conheci até no Instagram, outros. Vais ver já como é conheci, que- o que é que outros, eles, outros recomendaram-me. Também vêm muitos por recomendação. Mas o que eu quero é alguém que goste deste exercício de refletir, de pensar e de fazer perguntas. Mais do que dar respostas, fazer mais perguntas. Para ficarem no ar. Olha, o que é que te desassossega? O que é que me desassossega? Quase tudo. Depois estás a ver, eu rio-me imenso e não sei o quê, mas depois sou muito perturbada. E portanto, Não, mas o teu riso, lá está. O teu riso Ando sempre- é um belo escape também, não é? Quer dizer, quando tu dizes, epá, estão-me a atrapalhar a vida, eu vou fazer rir-me. Oh, diabo! sim. O que é que me desassossega? Pronto, assim, acima de tudo, as relações entre as pessoas, porque acho que é daí que parte tudo, não é? E o que é que te anima? O que é que te faz? O que é que te engrandece? O que é que te enche a alma? É que tu dizes? Que me empodera. Isso! Tu já foste personalidade feminina da rádio um pois, ano, que eu pois foi, sei, pois foi, tens uma medalha. 2019. Está lá. Não. O que é que te ilumina? O que é que te torna incandescente? A rádio. É onde eu me sinto maior. É na rádio. Joana, muito obrigado. Obrigada.